Eu já consegui faturar aproximadamente uns 30 mil reais, tá? Só atuando com regulação de imóveis e cartório. Eu já consegui fechar 3 contratos no valor de R$ 4.500. Isso é muito positivo. Só nesses processos de uso capião até agora, gente, eu já faturei mais do que 15 mil reais. E eu tô muito feliz. Eu tenho faturado em torno de 15 mil no mês. Eu sei que logo eu vou precisar colocar alguém para me ajudar. Hoje eu sou referência, eu recebo indicações de colegas para atuar nesta área. Eu fui fechando contratos em questão de 3 a 4 meses. Eu fechei contratos que ultrapassavam 50, 60 mil reais. Então eu fechei um orçamento não, fechei mesmo o trabalho, 10 mil. Fechei um segundo de uma regularização, uma verbação de uma carta de habite no valor de 2.500. E fechei mais um outro negócio, agora há 2 semanas atrás, também fechei na faixa de no valor de R$ 2.500, coisa que eu não cobrava isso antes. E eu já estou com duas outras cotações fora. E eu sei que eu vou acabar fechando. Olá, seja muito bem-vindo à nossa Semana da Regularização de Imóveis em Cartório. Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo nessa primeira aula. Eu sou Lana Stein, aqui do Registro Imóveis, e nessa semana eu vou te mostrar o caminho para você conhecer todas as possibilidades e oportunidades do mercado da regularização de imóveis em cartório, para que você possa começar a dominar e atuar nesse mercado altamente lucrativo. E isso você pode já estar trabalhando na área ou você nunca ter feito nenhuma regularização de imóveis em cartório na vida. Na aula de hoje, eu vou te falar sobre o mercado da regularização de imóveis em cartório e todas as possibilidades que ele tem para você que deseja atuar e começar nessa área. Na aula 2, nós vamos conversar sobre os 5 serviços mais lucrativos na regularização de imóveis em cartório e te dar um norte para que você possa realmente começar. Na aula 3, a gente vai conversar sobre o passo a passo para você realizar a regularização de imóveis em cartório. Na aula 4, eu vou te mostrar o plano completo, ao vivo, para você faturar 10, 20 até 30 mil reais com a regularização de imóveis em cartório. E o que é regularização de imóveis em cartório? De uma forma muito resumida, é o processo para que a gente possa regularizar a situação documental de um imóvel, seja ele terreno, casa, apartamento, construção. Eu costumo dizer que quem não registra não é dono, né? Mas antes de a gente se aprofundar no tema, deixa eu te contar para quem é esse evento. Eu fiz esse evento para as pessoas que desejam ter mais conhecimento nessa área, obter lucros com essa área que é altamente lucrativa e demanda muitos profissionais. Então, se você é da área do direito, corretor de imóveis, despachante imobiliário, assim como eu, arquiteto, engenheiro, enfim, se você é do mercado de imóveis e deseja atuar na regularização de imóveis em cartório, adquirindo conhecimento, aumentando seus ganhos, aumentando a sua gama aí de clientes, ampliação dos serviços prestados, aprimoramento profissional, inclusive se você já atua na área, você vai conhecer o caminho para se consolidar no mercado. A ideia é te mostrar uma oportunidade incrível nesse mercado pouco explorado, altamente lucrativo, para que você possa começar nele ou ampliar os serviços que você já presta, faturando 10, 20 ou até 30 mil reais com a regularização de imóveis em cartório. E quando eu falo de ganhos de 10 mil reais por mês, pode até parecer um exagero para você ou algo muito distante. Talvez até você ache que não seja possível, mas eu posso te garantir que esse é só o começo da sua jornada de sucesso no ramo da regularização de imóveis em cartório. Se eu não tivesse abandonado um cartório para viver exclusivamente nessa área, ou se eu não estivesse há mais de 10 anos nesse mercado, talvez eu também poderia acreditar que isso não seria possível. Se alguém me falasse há 10 anos atrás que nos dias de hoje eu estaria aqui com sucesso na regularização de imóveis em cartório, com um escritório com 6 funcionários, mais de 300 processos concluídos, eu com certeza daria risada, porque naquele momento seria algo surreal para mim. Mas o fato é que hoje vejo com muita clareza que o mercado está apenas começando. E quando eu falo de momento ideal, é porque o cenário que nós estamos vivendo movimentou todo o mercado da compra e venda de imóveis, a construção civil e especialmente a regularização de imóveis em cartório. Principalmente nessa pandemia, né? Dá uma olhada.
E esse movimento demanda profissionais que entendam e dominem o processo, porque essa comercialização, ela exige os processos de regularização desses imóveis. Todo imóvel comercializado, ele precisa de escritura e registro. E dependendo do caso, antes da compra e venda, vai precisar também passar por um processo de uso capião extrajudicial, incorporação imobiliária, instituição e convenção de condomínio, retificação de área, enfim. E a melhor notícia é que se você é da área do direito, corretor de imóveis, arquiteto, engenheiro, despachante imobiliário assim como eu, ou alguma área relacionada a imóveis, para você aproveitar essa oportunidade, você pode tanto estar começando do zero, como já estar na sua área e seguir nela, aumentando seus serviços, aumentando seus ganhos e se tornando uma referência nesse mercado. E para você não pensar que comigo foi diferente ou que eu tenho algo especial, dá uma olhadinha aí na mudança na vida dos meus alunos, que são pessoas como você, mas que já entenderam que esse mercado pode realmente transformar os seus resultados, principalmente financeiros. E eu encerrei meu contrato CLT e comecei a trabalhar exclusivamente com o processo de regularização de imóveis. Se tornou uma coisa tão grande, tão rápido, que eu encerrei o meu contrato, abri um escritório e hoje eu trabalho exclusivamente com o processo de regularização de imóveis em cartório. E eu estou muito feliz. Eu tenho faturado em torno de 15 mil no mês. Hoje eu sou referência, eu recebo indicações de colegas para atuar nesta área. Eu fui fechando contratos em questão de 3 a 4 meses. Eu fechei contratos que ultrapassavam 50, 60 mil reais. Então eu fechei um orçamento não, fechei mesmo o trabalho, 10 mil. Fechei um segundo de uma regularização, uma averbação de uma carta de habite no valor de 2.500 e fechei mais um outro negócio agora há 2 semanas atrás. Também fechei na faixa de no valor de 2.500 reais, coisa que eu não cobrava isso antes. E eu já estou com duas outras cotações fora. E eu sei que eu vou acabar fechando. O retorno é certo. Só nesses processos de uso capião até agora, gente, eu já faturei mais do que 15 mil reais. Eu já consegui faturar aproximadamente uns 30 mil reais, tá? Só atuando com regulação de imóveis e cartório. Eu já consegui fechar 3 contratos no valor de R$ 4.500. Isso é muito positivo. Para você ter uma ideia, aqui no escritório mensalmente giram em torno de 12 processos. Mas o que acontece? Entre processos de 50 mil reais, 20, 10, 2 mil reais, e a gente vai conversar melhor sobre isso na nossa aula 2, a nossa média aqui de valores é de 10 mil reais por processo. Agora faz as contas aí comigo. 12 processos vezes 10 mil reais, quanto dá? São 120 mil reais de faturamento. E é um bom faturamento, você não acha? Em uma área que tem pouca gente de olho. Ah, detalhe, isso é só aqui na minha cidade de Itapema. Uma cidadezinha de 59 km² de área territorial aqui no litoral de Santa Catarina. E tem mais um detalhe. Eu e a minha equipe aqui não damos conta de atender toda a demanda que chega todos os dias do Brasil inteiro. E por isso, atualmente, eu recomendo os meus alunos que já dominam a regularização de imóveis em cartório para atender essas demandas nas suas cidades. E por incrível que pareça, tem demandas em cidades que eu não consigo atender, mas que eu também não tenho ninguém para indicar. Imagina, aqui no Brasil a gente tem 5.570 municípios. E o trabalho que eu te falei, que eu faço, acontece somente aqui em uma cidade, em Itapema, Santa Catarina. E olha que aqui na minha cidade não tem só eu prestando esse trabalho. Tem outras pessoas e outros escritórios trabalhando com regularização de imóveis em cartório. E aí, o que acontece? Mesmo assim, eu não consigo dar conta de todo mundo que me procura. Voltando aos números, de todos os municípios brasileiros, eu posso dizer para você que ainda restam 5.569 municípios precisando de serviços de regularização de imóveis em cartório, precisando de profissionais que realmente dominem esse assunto. Esse mercado precisa de você. Então já ficam aqui 2 questões muito importantes e muito relevantes para você ver como o mercado é promissor e lucrativo. Veja, a minha cidade aqui pequenininha e o faturamento que a gente tem mensalmente. Apesar de estar aqui em Santa Catarina, pessoas do Brasil inteiro nos procuram. Isso porque as pessoas precisam de profissionais que estejam disponíveis e que estejam capacitados para atender toda a demanda. Essa pode ser a sua hora. O mercado da regularização de imóveis em cartório precisa de profissionais
que domine a regularização de imóveis em cartório ponta a ponta, e ele paga muito bem por isso. Antes de entrarmos de cabeça nesse assunto que eu tanto amo, deixa eu me apresentar. Eu sou Luana Stein, eu trabalho há 10 anos no mercado da regularização de imóveis em cartório e já trabalhei em tabelionatos de notas e sou formada em Direito, especialista em Direito Notarial e Registral, fiz concurso para cartório, mas eu abandonei o cartório para estar aqui no mercado da regularização de imóveis em cartório. É isso mesmo, eu renunciei ao concurso para poder começar a trabalhar de forma autônoma e depois eu abri o meu escritório. E além disso, eu sou mentora de centenas de alunos, entre cursos de graduação, pós-graduação e do curso Registro Imóveis Online. Esse é o resumo da minha história, mas deixa eu te contar rapidinho por onde tudo começou. Depois que eu me formei em Direito, eu comecei a fazer um concurso para cartório. Eu queria ser cartorária. E apesar do grau de dificuldade do curso, eu foquei a minha energia. Mas foram anos, de estudo, de foco, mas também de frustração. Porque o grau de dificuldade do concurso é muito grande. É um dos concursos mais difíceis do Brasil. Demanda conhecimento teórico e prático. E aí eu precisava, além de estudar, também atuar para poder ter a bagagem de conhecimento. Então eu comecei a trabalhar no tabelionato de notas em Joinville e depois eu voltei para minha cidade e comecei a atuar na cidade de Porto Belo também no tabelionato de notas. Eu não sei se você sabe, mas esse concurso ele é composto de várias fases e isso custa tempo e dinheiro. Mas na época era o que eu enxergava como a oportunidade da minha vida. Apesar das dificuldades, eu segui firme e fui avançando no concurso, passando fase por fase, inclusive concorrendo com outros profissionais como juízes de direito e, paralelamente, segui trabalhando no tabelionato de notas. Só que no meu dia a dia, no trabalho, lá no cartório, eu comecei a presenciar situações que estavam abrindo constantemente os meus olhos. Por um lado, eu via muitas pessoas precisando de profissionais que pudessem resolver o problema delas, o problema com a regularização do imóvel delas. Por outro lado, eu também via muitos profissionais que não sabiam o que fazer quando o assunto era processo de regularização de imóveis em cartório. Daí, sabe, quando acende aquela luzinha na cabeça? Eu comecei a pesquisar e eu me assustei com a quantidade de possibilidades que eu teria trabalhando do outro lado do balcão, como despachante imobiliário. E o melhor é que eu sabia que para atuar na área eu não precisaria nem ser formada. Ou seja, conhecendo e dominando a regularização de imóveis em cartório, eu já poderia conquistar clientes e começar a atuar. Bem, nesse momento eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida. Era seguir a carreira que eu tinha escolhido para mim desde a época da faculdade, o concurso de cartório e ser tabeliã, ou então eu segui no mercado que estava cheio de possibilidades para mim, só que eu estava conhecendo agora. Essa foi a fase então que saiu o resultado do meu concurso. E eu fui aprovada no concurso de cartório aqui do estado de Santa Catarina. Bastava eu escolher e assumir o cartório. E foi então que na audiência de escolha, eu escolhi uma escrivania que ficava aqui na comarca de Porto União, em Santa Catarina. Eu resolvi aproveitar as oportunidades do mercado, e aí eu saí do tabelionato onde eu trabalhava ainda como funcionária, como escrevente, tinha renunciado ao concurso e eu vi então para o outro lado do balcão. Eu comecei informando algumas pessoas que eu conhecia, através de cartão de visita, então eu fiz uns cartõezinhos, também montei uma pastinha, E foi assim que eu fui de porta em porta por uns 2 meses para divulgar que eu estava trabalhando com regularização de imóveis. Eu não tinha estrutura nenhuma, apenas uma grande vontade de fazer a minha vida mudar e aproveitar todas aquelas oportunidades. Aos poucos, os construtores, os corretores, os profissionais da área da regularização começaram a me conhecer melhor, começaram a me chamar para fazer os trabalhos e como eu dominava o assunto, eu comecei a prosperar nessa área. Definitivamente eu havia me encontrado. Comecei a fidelizar clientes, fechar inúmeros processos, aprimorar o meu trabalho, enfim, comecei a não dar mais conta de fazer as coisas sozinha. Eu já não tinha mais dúvidas sobre a prosperidade que a regularização de imóveis em cartório poderia me proporcionar. Nessa época, inclusive, eu atendi muitos clientes por retrabalho. Como assim? Pessoas que não dominavam a regularização de imóveis em cartório tentavam fazer o trabalho com o cliente e dava errado. Eles não conheciam o passo a passo ou não tinham o total domínio, de todos os passos do início ao fim. E isso, consequentemente, custava 2 vezes mais para o cliente. Foi aí que muitos profissionais começaram a entrar em contato comigo, principalmente pelas redes sociais,
porque eles viam o trabalho que eu fazia e compartilhava, né, pelas redes sociais, e eles queriam que eu os ajudasse, né, que eu os ensinasse a dominar a regularização de imóveis em cartório. Então, toda essa bagagem de mais de 10 anos de regularização de imóveis em cartório resultou na criação da Tríade Documental, o método que eu criei e que é a base aqui do meu escritório e de todos os processos que a gente faz aqui. Também ensinei vários profissionais, através do curso Registro Imóveis, a entrarem no mercado da regularização, que se mostra cada vez mais promissor, lucrativo e em expansão. E se eu tô aqui hoje falando dessas oportunidades para você e você tá aqui comigo assistindo essa aula, é porque eu posso te ajudar a conhecer esse mercado, te ajudar a prosperar, crescer e ter lucros através da regularização de imóveis em cartório. E quando eu falo em mercado da regularização de imóveis em cartório, eu estou falando de todo esse mercado que envolve a documentação e registro dos imóveis. Por exemplo, no caso de um terreno. Às vezes, para eu ter a propriedade e o documento do terreno, eu preciso passar por uma usucapião, por exemplo, quando eu tenho só a posse. Ou digamos que esse terreno ele já tem matrícula, eu já tenho a propriedade dele. Só que eu fui lá medir e a medida dele está errada. Agora eu quero construir uma casa, mas antes eu preciso arrumar o terreno. Eu tenho que fazer uma retificação de área. Agora pensando num prédio, por exemplo, que está em cima desse terreno. Eu falando do prédio, eu estou falando de um condomínio de apartamentos. Se eu for pensar nele para vender ele antes de ficar pronto, eu tenho que passar pelo registro da incorporação imobiliária. Então não tem como fazer compra e venda, investir, sem passar por esse registro. Além disso, ainda falando do prédio, esse prédio vai ficar um dia pronto, certo? E quando esse prédio ficar pronto, o que tem que fazer? A gente está falando da instituição e da convenção de condomínio, então não existe um condomínio de prédios com apartamentos regular sem ter instituição e convenção de condomínio registrada no registro de imóveis? E só a título aqui de exemplo, para realizar uma incorporação imobiliária ou para realizar uma instituição e convenção de condomínio, eu preciso de uma série de documentos. E aí entram as planilhas ABNT, que na verdade são os quadros de área, que envolvem os nossos profissionais técnicos. Eu preciso de caderno de incorporação imobiliária ou caderno de instituição e convenção de condomínio, requerimentos, declarações, enfim. É uma gama de processos que podem ser realizados pelos profissionais que dominam a regularização de imóveis em cartório. E eu reforço que é promissor e lucrativo porque a demanda desses serviços é infinitamente maior do que profissionais prontos, disponíveis e que estão dominando o assunto. Eu não sei se você já sabe, mas 50% dos imóveis aqui no Brasil são irregulares. Quem são os profissionais que podem atuar no mercado da regularização de imóveis em cartório? Primeiramente, eu quero deixar claro que para você atuar na área da regularização de imóveis em cartório, você não precisa ter uma faculdade específica. Você não precisa ser formado numa pós-graduação ou ter algum registro em algum conselho. O que você vai precisar é dominar o processo de regularização de imóveis em cartório do começo ao fim. A pessoa que trabalha exclusivamente com a regularização de imóveis em cartório se chama despachante imobiliário. É ela que oferece toda a gama de serviços que falaremos em breve aqui. Ela só precisa dominar todo o processo. Mas talvez você já trabalhe em outra área e inclusive você deve estar pensando que você não quer trabalhar como despachante imobiliário. Então, como que a regularização de imóveis em cartório vai ajudar você? Primeiramente, você vai melhorar o seu trabalho atual. Afinal, se você é engenheiro, arquiteto, corretor de imóveis, é da área do direito ou de alguma área relacionada a imóveis e não domina esse assunto, já tem alguma coisa de errado. Então, presta atenção que nos próximos exemplos eu vou te mostrar como que a regularização de imóveis em cartório vai fazer você aumentar o seu faturamento, melhorar o serviço que você já presta, agregar novos serviços e fidelizar clientes. Se você é advogado, imagina a seguinte situação. Um cliente descobre que é possível fazer uso capião extrajudicial em 4 meses. É isso mesmo, não são 4 anos, são 4 meses. E você é o profissional que está lá, pronto para instruir e educar esse cliente e fazer esse processo para ele. Desse trabalho que eu citei, se você dominar a regularização de imóveis em cartório, souber o passo a passo e estiver pronto para realizar o trabalho em 4 meses, você pode cobrar no mínimo R$10.000. Valor esse que a gente cobra aqui no escritório quando faz esse tipo de trabalho em parceria com o advogado. E aqui é importante lembrar de você olhar a tabela da OAB aí do seu estado. Mas esse é só um dos processos que o advogado pode fazer dentro do leque aqui de possibilidades
de processos na regularização de imóveis em cartório. E eu trouxe especialmente a usucapião extrajudicial porque é um trabalho que o advogado é obrigatório, né, participar desse procedimento. Ele pode então fazer o trabalho do início ao fim ou só atuar como advogado participando do processo. Agora, se o seu negócio é compra e venda de imóveis, eu estou falando de você, corretor de imóveis. E um caso muito comum que a gente vê na prática todos os dias é venda de unidade autônoma em planta sem registro de incorporação. E você já deve estar cansado de ouvir falar que isso é crime, né? Eu espero que você já saiba disso e que você não faça compras e vendas dessa forma. Muitos infringem a lei por falta de conhecimento, mas a grande maioria também perde negócios por não dominar a regularização de imóveis em cartório, por não saber como a parte documental ali da negociação vai funcionar. E ele não consegue passar segurança para o seu cliente, ou a possibilidade de regularização que ambos, você e o cliente, não conhecem. E assim vai embora a oportunidade, o cliente e o seu dinheiro também. Com a construção civil bombando, várias negociações acontecendo com permutas, compra e venda de unidade futura, terrenos que podem ter documentos em 4 meses através de uma usucapião extrajudicial, e você é corretor. Mesmo se você já atua, está começando agora e você não está ganhando dinheiro com esse tipo de negociação que envolve a regularização de imóveis em cartório, tem alguma coisa de errado aí, hein? Mas talvez você seja o nosso profissional técnico. Você seja engenheiro, arquiteto ou topógrafo. A pessoa que faz a parte de projetos, a parte técnica para o nosso cliente. E talvez você esteja querendo aqui 2 coisas. Ou que o seu trabalho técnico não fique voltando do registro, né, através de exigências, pedindo para arrumar coisas, né, requisitos que você talvez nem soubessem que eram daquela forma. Ou então você quer aumentar o seu leque de oportunidades, o seu leque de serviços, inclusive para o mesmo cliente no mesmo projeto, oferecendo serviços complementares, como os quadros de área, as nossas planilhas ABNT, cadernos de incorporação, cadernos de instituição, averbação de obra, enfim. Esses são serviços que o cliente vai ter que contratar com alguém, porque ele precisa desse trabalho, senão ele não consegue fazer os registros, ou da incorporação ou da instituição, por exemplo. Então, se ele precisa contratar alguém, por que não ser você a pessoa que vai fidelizar esse cliente e receber a grana por esse trabalho? Aqui no escritório, por exemplo, a gente trabalha com a regularização de imóveis em cartório e nós temos um escritório que é nosso parceiro técnico. Como que funciona? A gente fecha aqui uma incorporação imobiliária com um cliente, por exemplo. Então, nós fechamos os serviços de despachantes e passamos para o nosso cliente a parte técnica, ou seja, que é um trabalho que tem que ser feito pelo técnico de forma exclusiva. Assim, no mesmo processo, os 3 saem ganhando. Nós, a nossa equipe técnica e o cliente. Para você ter uma ideia, usando esse mesmo exemplo da incorporação imobiliária, quando a gente fecha esse tipo de serviço e a gente passa para o nosso parceiro técnico fazer a conferência dos documentos técnicos que vieram do cliente e montar a planilha ABNT ou os quadros de área, esse valor gira em torno de 2 a 5 mil reais por trabalho. E falando em despachante, se você atua na área da regularização de imóveis em cartório como despachante, assim como eu, ou você quer entrar agora nesse mercado, eu só tenho uma coisa para te dizer: vai fundo, busca o conhecimento, domina o processo do início ao fim, que se você for competente e capacitado, não faltarão para você clientes, parceiros, trabalho e muito menos dinheiro, pode acreditar. Eu aqui trabalho como despachante imobiliário, isso já não é mais uma novidade para você, né? E aqui eu realizo procedimentos de, por exemplo, R$2.000, com encaminhamento de escritura, registro, mas eu também realizo procedimentos de 10, 20, 50 mil reais. E eu tô falando isso para você para te mostrar o que te espera nesse mercado da regularização de imóveis em cartório. Pessoas de outras áreas também podem atuar. Basta conhecer a regularização de imóveis em cartório, entender os processos e estar disposto a atuar no mercado que pode mudar a sua vida. Mas que outros profissionais, Luana? Eu vou falar aqui a título de exemplo dos nossos profissionais como os contadores, os síndicos, pessoas que trabalham nas construtoras, nas incorporadoras, nos cartórios, o pessoal da área de direito, mas que não é advogado, ou o pessoal que está estudando, né? Eu, por exemplo, tenho alunos que nem estão ligados à área de imóveis e estão atuando no mercado da regularização de imóveis em cartório. Um detalhe importante, principalmente para você que está começando agora e ainda não tem um escritório, é que você não precisa se preocupar. A dinâmica da regularização de imóveis em cartório está baseada na organização de processos,
documentos e arquivos, sejam eles impressos ou digitais. Então, para começar, o que eu vou te recomendar é que você tenha um computador e um espaço, mas pode ser aí na sua casa mesmo. Eu mesma comecei dessa forma. Comecei lá na minha casa, no meu quarto, na minha escrivaninha. O espaço que eu usava para ter o meu computador, organizar os arquivos, organizar os documentos e os processos dos clientes. E nessa altura do campeonato, eu só tinha feito cartão de visita, pastinha e o meu perfil no Instagram. Então agora que você sabe que você pode ingressar nesse mercado, eu quero te convidar para participar comigo da nossa aula 2. Nessa aula eu vou te falar os 5 serviços mais lucrativos para você começar a faturar com a regularização de imóveis em cartório. Eu vou te contar os serviços mais lucrativos para você entrar de cabeça nesse mercado ainda esse mês. Então, por agora, eu quero agradecer a sua participação e te dizer que é só o começo dessa semana que a gente deve falar muito sobre regularização de imóveis em cartório e talvez seja a semana que vai mudar a sua vida. E aqui embaixo tem um campo de comentários onde você pode justamente escrever aí as suas dúvidas ou fazer algum comentário sobre essa aula, ok? Então eu vou ficar esperando seu comentário e se tiver alguém que você conhece que precisa assistir essa aula ou que vai ser o seu parceiro aí nessa jornada incrível da regularização de imóveis em cartório, tem um botão aqui embaixo que você pode convidar essa pessoa especial. Então eu te vejo na próxima aula e até lá!